Olá a todos e a todos. Nós estamos iniciando a primeira unidade da disciplina Atividade Curricular de Extensão 3. Eu sou a professora Daleia Costa e nessa unidade nós vamos discutir sobre os desafios da extensão. Contextualizando, vocês já cursaram a disciplina Atividade Curricular de Extensão 1 e Atividade Curricular de Extensão 2 e já têm conhecimento que a curricularização da extensão é um processo relativamente recente e está relacionado com a meta 12, a estratégia 7 do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014. Que essa meta, a meta 12, ela tem a intenção de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Cada meta do Plano Nacional de Educação tem as suas estratégias. Nessa meta 12, na estratégia número 7, nós temos assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Ao final desses slides, vocês têm o link de acesso ao Plano Nacional de Educação na íntegra. E de 2014 para cá, as universidades, e no nosso caso o Instituto Federal, ele se organizou para se adequar a essas exigências do Plano Nacional de Educação e vocês já estão cursando a atividade curricular de extensão 3, né? Somando a carga horária de ACE 1, 2 e 3, dá 10% da carga horária do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Vocês já passaram, né? E já tem experiência para nos falar sobre os desafios da extensão, tendo em vista que vocês já passaram pela atividade curricular de extensão 1 e 2. Mas vamos ao que dizem os autores, né, sobre essas dificuldades, os desafios da extensão. O compromisso firmado com a curricularização da extensão universitária provocará uma maior visibilidade à extensão universitária e potencializará a reflexão, conscientização e construção coletiva de uma proposta que rompe com estruturas imobilizantes de um sistema educacional elitizado e possibilita a construção de um novo projeto de universidade e de mundo assumido coletivamente e ancorado na luta pela humanização, democratização e compromisso ético humano com a justiça social e cognitiva. Mas por que, então, foi colocado como meta e como estratégia no Plano Nacional de Educação a curricularização da extensão? Porque desde os primórdios da criação da universidade, né, sempre se falou no pilar ensino, pesquisa e extensão. Mas a extensão sempre foi a prima pobre dentro da universidade. Acontecia em alguns casos, em outros não. Então, foi um reconhecimento de que essa extensão não estava acontecendo muito bem e, colocando por força de lei, tinha-se a expectativa de que ela iria acontecer de forma mais sistematizada e organizada. Essa temática requer que as universidades se reestruturem e as pró-reitorias de pesquisa, graduação e extensão dialoguem fortemente a fim de construir os documentos para orientar os docentes, servidores técnicos administrativos, bem como os discentes, face ao grande desafio colocado pelo Plano Nacional de Educação, que é de implementar em todos os seus cursos da obrigatoriedade da extensão descrita claramente nos seus PPCs. Entendemos que a extensão universitária deve ser a porta de entrada dos diferentes problemas que atingem a população. Problemas que anteriormente ficavam fora das discussões acadêmicas e que, nesse contexto, fortalecem a reflexão crítica da realidade e a relação dos saberes científicos e da experiência para o empoderamento dos sujeitos. Desse modo, a curricularização da extensão
propiciará uma formação integrada com o ensino e a pesquisa, reafirmando a extensão universitária como ferramenta transformadora que materializa o compromisso ético e solidário da Universidade Pública Brasileira. Eu fui aluna extensionista de um projeto de extensão chamado PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, quando eu fiz a minha graduação em Pedagogia na Universidade Federal do Maranhão, entre os anos de 2000 e 2005. Naquela época, as ações de extensão eu desenvolvi em vários municípios do Maranhão. Itapecuru-Mirim, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Buriti de Inácia Vaz, Coelho Neto, em áreas de assentamento do Movimento Sem Terra, na alfabetização e na pós-alfabetização de jovens e adultos de áreas de reforma agrária. Ou seja, existia um problema, né, que é um problema secular, que persiste até hoje, que é do analfabetismo no Brasil. A universidade, né, colocava, através desse projeto de extensão, os estudantes universitários para fazer o acompanhamento pedagógico dessas turmas de alfabetização em áreas de assentamento do Movimento Sem Terra. E eu fui uma estudante extensionista aí há pouco mais de 20 anos atrás. Uma atividade de extensão também bastante conhecida foram os círculos de cultura organizados em Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, pelo Paulo Freire, né, onde ele acompanhou estudantes universitários da Universidade Federal de Pernambuco e foram até Angicos, no Rio Grande do Norte, e realizaram os círculos de cultura e alfabetização de jovens e adultos. Então, quais os principais desafios enfrentados pelos docentes ao participarem de projetos de extensão? Participar de projeto de extensão pode ser incrivelmente gratificante para alguns docentes, mas também vem sendo desafios únicos. Um dos principais obstáculos enfrentados pelos professores é a gestão do tempo. O envolvimento em atividades de extensão pode demandar um tempo considerável, o que pode se tornar um desafio em meio às obrigações de ensino, pesquisa e a vida pessoal. Encontrar um equilíbrio adequado entre essas responsabilidades é uma luta constante para muitos docentes. Então, a extensão, pelo próprio nome, ele diz que ele se estende, ele vai além da universidade. Nesse caso, eu cursava a universidade em São Luís, e eu tinha que me deslocar até esses municípios que eu já falei. Itapecuru-Mirim, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Buriti de Inácia Vaz, Coelho Neto. Então, eu gastava muitos dias com esses deslocamentos. Naquela época, eu faltava aula na universidade para chegar até lá. E o professor universitário, ele tem tempo, né, de se deslocar da sede da sua universidade para ir até as comunidades, para fazer esse trabalho de extensão universitária. Esse é um grande desafio, né, segundo essa entrevista, né. Outro desafio significativo está relacionado aos recursos financeiros e materiais. Projetos de extensão frequentemente exigem financiamento para a operacionalização, viagens, materiais e outras despesas. A busca por financiamento adequado pode ser complexa e competitiva, representando um desafio considerável para os docentes que desejam realizar projetos impactantes. Além disso, a falta de recursos pode limitar a capacidade dos docentes de implementar projetos abrangentes e sustentáveis, prejudicando o potencial impacto das atividades de extensão. Fala-se muito por aí que as pessoas dizem não ter disponibilidade para realizar projetos de extensão. Por quê? Porque eles exigem um gasto e nem sempre a gente tem financiamento. Quando eu participei do PRONERA, nós tínhamos financiamento, nós recebíamos bolsas, né? Naquela época eu recebi uma bolsa de R$ 400 mensais e mais uma ajuda de custo para pagar minhas passagens e os meus deslocamentos para aqueles municípios e para os assentamentos da reforma agrária. Mas com os cortes de verbas que a gente passa a cada dia nesse nosso país, né, a gente dificulta mais ainda as ações de extensão, porque elas precisam de recursos para serem realizados. Um outro desafio, né, da extensão universitária
O engajamento efetivo da comunidade também é um desafio importante. Projetos de extensão bem-sucedidos requerem uma compreensão profunda das necessidades e expectativas da comunidade-alvo. Estabelecer uma comunicação eficaz, desenvolver parcerias significativas e garantir a participação ativa da comunidade são tarefas complexas que demandam habilidades específicas e sensibilidade cultural por parte dos docentes. Eu vi tanto em atividade curricular de extensão 1 quanto a atividade curricular de extensão 2 que vocês tiveram acesso ao livro Extensão e Comunicação de Paulo Freire. É muito importante, né, de que a extensão ela dialogue com a comunidade. Qual a necessidade que a comunidade tem? Naquela ocasião, lá em Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, os estudantes universitários fizeram um levantamento das palavras geradoras, o que era mais significativo para aquela comunidade. Não basta chegar com o conhecimento sistematizado da universidade e colocar, né, na cabeça daquela população como um conhecimento certo, como um conhecimento adequado, negando o conhecimento que aquela população já tem, que aquela população já existe. Naquele livro, Extensão à Comunicação, de Paulo Freire, ele dá exemplos claros, por exemplo, do agrônomo, que ele não pode chegar numa comunidade de trabalhadores rurais que já fazem, por exemplo, broca de roça, que queimam, né, fazem queimadas e tudo, falando que está tudo errado. Mas ele deve ouvir aquele agricultor, aquele lavrador, saber por que ele faz assim e depois ir problematizando e mostrando que existem outras formas de cuidar e de lavrar a terra. Além disso, a timidez no reconhecimento institucional adequado pode desmotivar os docentes a participarem ativamente de projetos de extensão. Se o trabalho de extensão não for devidamente valorizado em processos de avaliação de desempenho ou em promoções, os professores podem sentir que seus esforços não são reconhecidos ou recompensados, o que pode reduzir sua motivação para se envolver em atividades de extensão. Historicamente, a pesquisa ela ocupa um lugar elitizado dentro da universidade. As publicações, os quales das revistas quales A1, A2, publicação em anais de congressos, participação em eventos internacionais. Isso causa e leva a um status para o professor universitário. E nós sabemos que esse meio acadêmico está muito conectado com o status, com a diferenciação, com o desejo de ser melhor do que o outro. Já a extensão não está tratando de elitização. A extensão está próxima da comunidade, é um trabalho comunitário. Então, quem são os professores universitários, doutores, pós-doutores, que estão dispostos a dialogar com a comunidade? Esse é um grande desafio também da extensão, por ele não ocupar até então um espaço de elite, e a universidade acaba sendo esse espaço elitizado ao longo da sua existência. É relevante considerar que os desafios enfrentados pelos docentes ao participarem de projetos de extensão incluem a gestão do tempo, como já foi falado, a busca por financiamento, o engajamento efetivo da comunidade e a necessidade de reconhecimento institucional. Superar esses obstáculos requer um apoio sólido por parte das instituições de ensino superior, incluindo políticas claras de incentivo, acesso a recursos adequados e um ambiente que valorize e promova o trabalho de extensão dos docentes. Então, aqui estão nossas referências. A gente tem um artigo de Andrade, Morosini e Uebuchi, que é os desafios contemporâneos da extensão universitária, da invisibilidade à curricularização, que vocês podem acessar por esse link e vão ter acesso ao arquivo completo. A Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, vocês clicam no link também e conseguem ter acesso à lei completa, na íntegra.
né? E aí fica uma dica, sempre que vocês forem estudar a legislação nacional, acessem o site do planalto.gov.br, porque você tem aí a legislação com todas as atualizações. E a entrevista que nós usamos nesses slides, chamados Desafios da Extensão Universitária, que também está disponível nesse link aqui. Para a reflexão, nós trazemos aqui uma frase onde ela diz que a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Isso está no Plano Nacional de Extensão Universitária. Então, o que a gente vê tradicionalmente? A pesquisa, ela nasce nos laboratórios, ela nasce nos gabinetes, a partir de questões que são levantadas pelos próprios pesquisadores. A extensão, ela tem um outro caminho, ela tem uma outra via, é ouvir a comunidade, é ouvir as necessidades da comunidade, e isso também pode se transformar numa pesquisa. Então, uma extensão bem feita, uma extensão ouvindo-se a comunidade, ela vai também gerar pesquisa aplicada, né? E todo mundo vai sair ganhando, tanto a universidade quanto a comunidade. Obrigada. Respondam às nossas atividades, né? Leiam os artigos que estão aqui nas referências e até a próxima.